Ainda acha que o lendário Megalodon está extinto? Este vídeo apresentará alguns dos encontros mais notáveis que sugerem o contrário, ou que tubarões ainda maiores podem estar por aí em algum lugar. Esses avistamentos impressionantes o levarão para as profundezas do oceano, revelando o que acontece abaixo da superfície quando ninguém está olhando. Estes são 30 avistamentos de tubarões, que podem ser o Megalodon, ou talvez algo ainda maior. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos começar. Número 1. Caçada ao Megalodon. Enquanto exploravam as profundezas do oceano, uma equipe de submarino capturou algo notavelmente incomum. À medida que desciam para as águas, notaram um tubarão gigantesco que parecia estar se aproximando de um tubarão menor. O tamanho imenso dessa criatura, juntamente com seus dentes formidáveis e mandíbulas largas, deixou a tripulação tanto perplexa quanto maravilhada. Enquanto o tubarão dava voltas em torno do submarino, a equipe começou a discutir qual tipo de tubarão poderia ser. Alguns especularam que poderia até estar relacionado ao famoso Megalodon. Esse encontro deixou todos a bordo ansiosos para aprender mais sobre os mistérios do oceano e as criaturas incríveis que ainda podem habitar suas profundezas. Número 2. Megalodon em profundidade. Ainda duvidando da existência dos megalodons? Bem, esse vídeo recente pode mudar sua opinião. Capturado por um submarino, o vídeo causou ondas de choque na comunidade marinha. Ele mostrou um enorme tubarão emergindo das profundezas e rapidamente devorando um peixe inteiro. O tamanho dessa criatura, com seus dentes afiados como lâminas, fez com que os espectadores acreditassem estar testemunhando o lendário Megalodon. O que foi particularmente intrigante foi como o tubarão não nadou imediatamente para longe. Em vez disso, ele deu voltas ao redor do submarino, parecendo quase curioso sobre o intruso incomum em seu território, antes de finalmente desaparecer de volta nas águas turvas. Profundezas, as imagens reacenderam a empolgação online, com muitos considerando isso como uma evidência indiscutível da sobrevivência do megatubarão. Número 3. Megalodon pré-histórico. Em 2009, um vídeo notável surgiu online, capturando algo impressionante nas praias do Havaí. As imagens mostraram uma baleia gigante que havia encalhado na costa, medindo impressionantes 21 metros de comprimento. Esse espetáculo notável imediatamente chamou a atenção, levando muitos a especularem sobre as circunstâncias de sua chegada. O consenso entre os espectadores era que uma criatura ainda maior poderia ser responsável pelo infortúnio da baleia. O único candidato dos profundos mares capaz de realizar tal feito seria o lendário Megalodon. Essa especulação alimentou a empolgação e a discussão sobre a possível existência desse predador pré-histórico ainda à espreita em nossos mares. Número 4. Megalodon se alimentando. Em um vídeo recente, um grupo de mergulhadores afirmou ter avistado o que parecia ser um bebê megalodon se alimentando de uma carcaça de baleia na água. As imagens mostraram um tubarão impressionante que logo foi identificado como o famoso Meg. À medida que a discussão se desenrolava, os pesquisadores analisaram o vídeo mais de perto para esclarecer a questão. Após um exame cuidadoso, confirmaram que o tubarão era, na verdade, um grande branco grávida, e não o elusivo Megalodon que muitos esperavam ver. Apesar da revelação, o avistamento de um animal tão grande ainda cativou o público, reforçando o fascínio em torno dessas incríveis criaturas marinhas. Número 5. Ilha Monoi. Megalodon. Quem imaginaria que um local tranquilo como a Ilha Monoi poderia esconder um tubarão gigante? Durante uma expedição de mergulho, um mergulhador capturou imagens de algo extraordinário. Enquanto filmava o cenário subaquático, ele ficou surpreso ao ver um tubarão gigantesco, possivelmente um bebê megalodon, nadando em sua direção e mordendo a lente de sua câmera.
As enormes mandíbulas e dentes afiados do tubarão estavam claramente visíveis, criando um momento emocionante. Felizmente, a câmera permaneceu intacta, permitindo que o mergulhador continuasse explorando a área. No entanto, o encontro com um predador de tamanho tão impressionante o deixou em reverência, destacando a natureza imprevisível do oceano e seus habitantes. Número 6. Tubarão gigante. Recentemente, uma equipe de pesquisadores recebeu informações sobre a presença de um tubarão gigantesco no oceano e decidiram investigar a alegação. A empolgação deles cresceu à medida que se preparavam para a missão. Ansiosos para descobrir o que os aguardava, ficaram maravilhados ao descobrir um tubarão branco fêmea que media mais de 6 metros de comprimento, provavelmente um dos maiores espécimes já filmados. Esse avistamento impressionante despertou curiosidade, já que os pesquisadores especulavam se essa criatura notável poderia ser um bebê megalodon ou talvez uma entidade ainda mais misteriosa. Esse encontro destacou o segredo ainda escondido dentro dos nossos oceanos, lembrando a todos das maravilhas que aguardam para serem descobertas. Número 7. Meg, capturado em câmera. Durante uma sessão de filmagem de documentário nas profundezas do oceano, um grupo de exploradores teve uma surpresa impressionante. Inicialmente tudo parecia rotineiro, até que um tubarão enorme, com boca larga e dentes afiados, nadou bem ao lado da gaiola deles. O tamanho da criatura era inegável e os exploradores não tinham dúvidas sobre sua identidade. Tinha que ser um megalodon. Felizmente, esse momento emocionante foi capturado em câmera, fornecendo evidências convincentes do surpreendente encontro. As imagens não só mostraram a grandeza desse predador pré-histórico, mas também deixaram os espectadores ansiosos para aprender mais sobre os mistérios que estão abaixo da superfície do oceano. Número 8. Foto de satélite do Megalodon. Qual é a evidência mais recente que está causando alvoroço? Uma imagem de satélite tirada perto de São Paulo recentemente surgiu, deixando muitas pessoas intrigadas e se perguntando o que estavam vendo. A fotografia mostrava um tubarão colossal nadando pelo oceano, seu tamanho superando qualquer espécie conhecida de tubarão. Ao aproximarem a imagem da sombra da criatura, compararam suas dimensões com um ônibus amarelo de 12 metros, e após uma análise mais cuidadosa, alguns especularam que esse tubarão poderia medir até 21 metros de comprimento. A magnitude pura dessa criatura convenceu muitos de que poderia ser o elusivo Megalodon, reacendendo debates sobre sua possível existência. A imagem gerou conversas, com mais pessoas começando a acreditar que o Meg poderia ainda estar a vagar pelos nossos oceanos hoje. Número 9. Bebê Megalodon. Após ouvirem rumores sobre a existência de um filhote de Megalodon, um grupo de pesquisadores se aventurou fundo no oceano para ver se os rumores tinham alguma verdade. Equipados com uma gaiola resistente para a segurança, prepararam-se para observar o que poderia estar à espreita nas águas profundas. Para sua surpresa, encontraram um tubarão gigantesco com dentes afiados e uma mandíbula enorme, muito maior do que qualquer tubarão branco. O tamanho imenso dessa criatura os fez questionar se os rumores poderiam de fato ter fundamento. O tubarão enorme circulou a gaiola deles por vários momentos antes de finalmente desaparecer nas escuras profundezas de onde havia vindo, deixando os pesquisadores atônitos e cheios de entusiasmo com o encontro. Número 10. Encontro com Deep Blue. Exploradores haviam instalado uma câmera no fundo do oceano para documentar a vida marinha, antecipando o usual cardápio de peixes e criaturas subaquáticas. O que capturaram, no entanto, os deixou completamente astonished. De repente, um enorme tubarão apareceu nas imagens, aparentemente incomodado com a presença da câmera em seu território. Sem hesitar, o tubarão nadou até o dispositivo e começou a morder a lente, quase como se estivesse tentando transmitir uma mensagem. Os exploradores assistiram, incrédulos, enquanto o tubarão continuava mordendo o equipamento,
dando várias mordidas fortes antes de finalmente perder o interesse. Eventualmente, a impressionante criatura nadou para longe, desaparecendo nas escuras profundezas do oceano. Número 11. Megalodon de nariz vermelho. Muitos de vocês já ouviram as teorias sobre a existência do megalodon vermelho, e esse vídeo pode reforçar sua crença nelas. Durante uma viagem de pesca, um grupo de pescadores sentiu uma puxada incomum na linha. Inicialmente pensando que haviam fisgado um peixe comum, para seu espanto, se viram lutando com um enorme tubarão de nariz vermelho. A criatura era difícil de identificar, mas, quando as filmagens foram postadas online, os espectadores especularam que isso poderia, de fato, ser uma espécie de megalodon fazendo um retorno surpreendente. Esse avistamento do chamado Red Mag adicionou outra camada de mistério à já fascinante lenda do predador mais famoso do oceano. Número 12. Avistamento do bebê Mag. Em maio de 2024, um grupo que estava desfrutando de uma aventura de barco em Maryland se deparou com algo emocionante quando conseguiram capturar imagens de um tubarão gigante enquanto se divertiam na água. Eles notaram uma enorme criatura nadando à distância e, à medida que se aproximava, o tubarão chegou perto de seu barco, deixando todos maravilhados com seu tamanho impressionante. A empolgação no ar cresceu quando alguns espectadores começaram a especular que esse enorme tubarão poderia até ser um bebê megalodon. Esse avistamento gerou conversas sobre os mistérios que ainda se escondem sob a superfície e a possibilidade de gigantes antigos ainda vagando pelos nossos oceanos hoje em dia. Número 13. Encontro próximo. Enquanto se aventurava nas profundezas do oceano, um homem teve um encontro inesperado com um grande tubarão. Enquanto nadava, ele notou a enorme criatura se aproximando à distância. Inicialmente, o tubarão parecia curioso, nadando mais perto até estar a poucos metros dele. Então, tão rapidamente quanto apareceu, o tubarão virou e nadou para longe, como se tivesse brincado de um jogo com o mergulhador. Felizmente, o mergulhador reagiu rapidamente, voltando à superfície sem problemas. Esse encontro surpreendente foi, sem dúvida, uma experiência única na vida que ele guardaria para sempre. Número 14. Ilha Guadalupe. O mergulho nas águas ao redor da Ilha Guadalupe levou a uma descoberta emocionante quando um mergulhador encontrou um enorme tubarão nadando nas proximidades. Essa criatura impressionante se movia com graça pela água, exibindo seus dentes afiados e mandíbulas formidáveis. Apesar de seu tamanho, o tubarão parecia surpreendentemente calmo, tornando a experiência ainda mais cativante para o mergulhador. Quando as filmagens dessa incrível visão foram compartilhadas online, muitos espectadores reconheceram rapidamente o tubarão. Ele foi identificado como Lucy, o renomado tubarão gigante conhecido por sua presença imensa ao redor da ilha. Esse avistamento trouxe atenção para a extraordinária vida marinha que prospera nas águas da Ilha Guadalupe. Número 15. Pescadores na praia de York ficaram surpresos quando avistaram algo incomum na água. Um nadador conseguiu capturar o momento em vídeo, mostrando um tubarão-baleia nadando nas proximidades. Apesar de não terem dentes, os tubarões-baleia possuem bocas grandes e uma presença imponente que pode assustar aqueles que os encontram. A visão dessa criatura enorme deslizando graciosamente pela água transformou um mergulho sereno em uma experiência memorável e um tanto assustadora. Esses encontros servem como um lembrete da incrível vida marinha que compartilha nossas águas, muitas vezes se escondendo logo abaixo da superfície. Número 16. Pegou acidentalmente um filhote de Mag enquanto pescava. Nas águas costeiras da África, um homem fisgou algo que certamente não esperava. Quando ele puxou sua linha, ficou surpreso ao encontrar um tubarão considerável na ponta dela. Animado, ele declarou ser um filhote de Mag, acreditando que poderia ser uma versão menor do lendário Megalodon. Após um breve momento de euforia,
o tubarão escorregou de volta para as profundezas do oceano. No entanto, a empolgação não terminou ali. Testemunhas ficaram fascinadas pela visão e começaram a discutir a possibilidade de que ele havia pegado acidentalmente um filhote de megalodon. Esse emocionante encontro reacendeu o interesse e a curiosidade sobre os mistérios do oceano. Número 17. Escape por pouco. O que deveria ser um mergulho rotineiro rapidamente se transformou em uma situação alarmante para uma mulher. Assim que ela se preparava para saltar na água, viu um grande tubarão nadando diretamente em sua direção. A enorme criatura abriu a boca, como se fosse dar uma mordida rápida, o que certamente não era a saudação amigável que ela havia antecipado. Seja qual for a intenção do tubarão, ele não teve sucesso, pois a mergulhadora se retirou rapidamente para seu barco, a tempo. Esse quase acidente serve como um lembrete para ter cautela sempre que entrar no oceano. O inesperado pode acontecer num piscar de olhos, por isso é sempre sábio manter-se alerta. Número 18. Costa Brasileira, MEG. Em novembro de 2012, surgiu um vídeo online que mostrava algo extraordinário ao largo da costa brasileira. As imagens mostravam um tubarão colossal deslizando sem esforço ao lado de um barco, capturando a atenção dos espectadores de todos os lugares. O tamanho da criatura parecia ofuscar qualquer espécie conhecida de tubarão, gerando admiração e especulação pela internet. Muitos observadores se convenceram de que esse animal massivo só poderia ser uma coisa: o lendário megalodon. Esse vídeo reacendeu as conversas sobre a possível existência de tubarões gigantes em nossos oceanos hoje, deixando todos intrigados com os mistérios que ainda estão sob as ondas. Número 19. MEG encontra turistas durante um cruzeiro no Oceano Atlântico. Um grupo de turistas teve uma emoção inesperada quando um tubarão enorme apareceu ao lado de seu barco. O tamanho imenso da criatura deixou todos maravilhados. Esse tubarão massivo nadou lentamente em círculos perto da superfície da água, cativando os espectadores enquanto se inclinavam sobre a borda do barco. Muitos começaram a especular que estavam testemunhando um megalodon, o lendário predador dos tempos pré-históricos, enquanto outros sugeriam que era um tubarão inofensivo, o tubarão preguiçoso. Se você me perguntar, esse avistamento certamente parecia ser o retorno do MEG, gerando excitação e admiração entre os sortudos o suficiente para testemunhar isso. Número 20. Caçada bem-sucedida. O que esta mergulhadora capturou na câmera causou grande alvoroço online. As imagens revelaram um tubarão gigantesco com um enorme peixe firmemente preso em suas mandíbulas. Uma coisa estava clara: essa foi uma caçada bem-sucedida. Curiosamente, os tubarões geralmente consomem suas presas rapidamente, como visto nesta instância. Esse comportamento levantou questões e deixou os espectadores especulando sobre as intenções do tubarão, além de apenas uma refeição. A ambiguidade do momento intrigou muitos, gerando discussões sobre os comportamentos secretos desses poderosos predadores. Número 21. Mergulhadora brinca com tubarão. Quem diz que tubarões são sempre perigosos? Se você acredita nisso, talvez não tenha encontrado as variedades mais amigáveis. Uma mergulhadora teve uma experiência notável durante sua exploração subaquática quando encontrou um tubarão que desafiava a imagem típica de predador. Em vez de mostrar agressividade, o tubarão parecia brincalhão, nadando ao redor dela em círculos suaves. Em um momento, ele nadou perto o suficiente para parecer que estava buscando atenção, quase como se quisesse um abraço. A mergulhadora gentilmente afastou o tubarão curioso e ele continuou sua jornada sem alarde. Essa interação inesquecível deixou nela uma memória única, demonstrando que nem todo encontro com tubarões precisa ser intimidador. Número 22. Megalodon sob o barco. Em abril de 2016, um canadense compartilhou um vídeo impressionante online,
mostrando um tubarão colossal deslizando logo abaixo de seu barco. O homem afirmou com confiança que estava testemunhando um verdadeiro megalodon, apontando para o enorme tamanho da criatura como prova inegável. Apesar da forte afirmação, muitos espectadores debateram se o animal era simplesmente um tubarão-baleia, que é grande, mas inofensivo. Outros, no entanto, estavam convencidos de que estavam testemunhando um megalodon, desencadeando discussões acaloradas e teorias sobre o que realmente era a criatura. As imagens cativaram o público, gerando inúmeras conversas sobre a possibilidade de um predador tão antigo existir nos oceanos de hoje. Número 23. O surpreendente bote de Meg. Há um argumento a ser feito sobre as vantagens do barco solo. Um homem teve uma saída tranquila quando, do nada, uma criatura massiva surgiu da água, criando ondas que balançaram seu barco. Embora tenha permanecido seguro, o impacto inesperado o assustou. Depois de compartilhar seu vídeo online, os espectadores tiveram opiniões divergentes sobre a identidade da criatura. Alguns sugeriram que poderia ser uma manatee, conhecida por seu tamanho grande e comportamento gentil. Enquanto isso, outros especularam que poderia ser algo ainda mais surpreendente, como um jovem megalodon. A ideia de um bebê megalodon despertou excitação e curiosidade entre os que assistiram ao clipe, deixando-os ponderando sobre a verdadeira identidade do animal misterioso. Número 24. Megalodon de Cape Cod. Quem disse que viagens ao oceano são sempre tranquilas? Para um homem que estava navegando em Cape Cod, o dia tomou um rumo surpreendente quando ele avistou um enorme tubarão nadando perto da superfície ao lado de sua embarcação. Com entusiasmo, ele rapidamente pegou sua câmera para registrar o momento. Curiosamente, alguns espectadores especularam que isso poderia ser um bebê megalodon, enquanto discussões surgiam sobre o que a criatura realmente poderia ser. O mistério se aprofundou, deixando todos se perguntando sobre as maravilhas ocultas que espreitam nas profundezas do oceano. Essa experiência destacou a imprevisibilidade da vida marinha e as incríveis surpresas que a natureza tem a oferecer. Número 25. Tubarão-tigre. Os tubarões são frequentemente retratados como caçadores ferozes, mas você já viu um deles exibir um lado brincalhão? Um encontro recente destacou justamente isso. Um homem nadando próximo à costa teve uma experiência surpreendente com um grande tubarão. Em vez de atacar, o tubarão manteve distância, aparentemente observando o nadador à distância. Quase parecia que o tubarão o admirava curiosamente. Embora permanecesse a vários metros de distância, sua presença certamente foi sentida, criando uma atmosfera única. Seria apenas curiosidade ou ele estava contemplando algo mais? O encontro deixou o nadador refletindo sobre o que poderia estar acontecendo sob a superfície do oceano. Número 26. Megalodon gigante capturado em um vídeo impressionante. Um tubarão gigantesco emergiu da superfície da água, exibindo suas mandíbulas impressionantes e dentes reluzentes. O espetáculo visual foi tão notável que deixou os espectadores questionando sua autenticidade. As imagens deram a impressão de algo saído de um filme, fazendo muitos se perguntarem se os megalodontes estavam de fato retornando aos nossos oceanos. À medida que o tubarão massivo mergulhou de volta nas profundezas, aqueles que assistiram ficaram maravilhados. Ficou claro que tal criatura colossal só poderia pertencer a uma espécie específica, o infame megalodon. Esse vídeo reacendeu discussões entre os entusiastas do mar, gerando excitação e curiosidade sobre se esse predador antigo ainda vagueia pelos nossos mares. Número 27. Salto do megalodon. Imagine desfrutar de um dia tranquilo à beira-mar, quando tudo muda em um instante. Esse cenário se desenrolou em um vídeo impressionante que ilustra perfeitamente a imprevisibilidade da natureza. Por um tempo, a cena estava calma e pitoresca, enquanto as pessoas saboreavam as ondas suaves.
De repente, um tubarão colossal saltou para fora da água, agarrando um peixe menor com suas poderosas mandíbulas. A visão de seus dentes afiados como lâminas foi o suficiente para causar arrepios em qualquer um. Naquele breve momento, os observadores não podiam deixar de perceber que aquela criatura só poderia ser o lendário Megalodon. Esse encontro surpreendente lembrou a todos que a natureza pode ser tanto bela quanto aterrorizante em um piscar de olhos, especialmente enquanto desfrutamos de um dia na praia. Número 28. Grande encontro com um tubarão branco nas deslumbrantes águas de Oahu, Hawaii. Uma mergulhadora chamada Ocean Ramsey chamou a atenção de todos com um vídeo impressionante que ela compartilhou online. As imagens mostram ela nadando ao lado do que se acredita ser o maior tubarão branco já documentado, medindo impressionantes 6 metros de comprimento. Essa magnífica criatura foi carinhosamente apelidada de Vovó Tubarão Branco. Ao contrário da percepção comum dos tubarões como predadores ferozes, esse majestoso tubarão parecia completamente indiferente à mergulhadora, continuando graciosamente seu caminho sem um pingo de preocupação. Esse extraordinário vídeo destaca um encontro raro e tranquilo com um dos habitantes mais formidáveis dos oceanos, lembrando-nos da beleza e do espanto que residem sob as ondas. Número 29. Pesca que deu errado. Enquanto tentava pescar na borda de uma ilha, um homem se deparou com algo muito além de suas expectativas. Ele notou uma sombra gigantesca se movendo logo abaixo da superfície da água. Para sua surpresa, era um tubarão massivo nadando calmamente e surpreendentemente perto da costa. Por vários momentos, ele ficou paralisado, observando a enorme criatura deslizar sem esforço pela água. Essa visão inesperada o deixou questionando como um animal tão poderoso poderia se aproximar tanto da terra sem que ninguém percebesse. A experiência foi ao mesmo tempo emocionante e sóbria, um lembrete das maravilhas ocultas do oceano e das criaturas que habitam suas profundezas. Número 30. Surpresa do banhista. O que começou como um dia rotineiro de praia na Flórida teve uma reviravolta inesperada para um grupo de banhistas. Tudo parecia normal enquanto eles tomavam sol e ouviam o som suave das ondas, até que perceberam algo incomum se movendo na água. Uma nadadeira triangular deslizava perto da linha da costa, rapidamente chamando a atenção deles. Não demorou muito para perceberem que um enorme tubarão havia se aventurado perigosamente perto da praia. Felizmente, o tubarão logo se afastou e desapareceu em águas mais profundas. Os banhistas ficaram ilesos, mas o encontro lhes deu uma história empolgante e inesquecível para compartilhar sobre seu dia na praia. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!